espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Paz do Senhor, meus irmãos que estão chegando aí, espero que todos estejam me ouvindo, graça e paz. Te entregamos nosso viver, ó Rei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A paz do Senhor, meus irmãos queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, vocês que estão aí, que vão assistir esse vídeo, que vão entrar aí agora, né, nessa live aí, ao vivo, e os que vão assistir depois também, ok? Eu quero aqui hoje fazer menção de uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês estejam ouvindo muito bem. Quem tiver aí, se puder, né, dar um glória aí, um ok, dizendo, ó, tô ouvindo. É muito importante para mim também ter o retorno de vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, eu estava meditando numa palavra aqui, que se encontra no livro, né, no livro de João, capítulo 9, eu vou ler o finalzinho, ali entre o verso 39, 38, né? Aliás, vamos ler até do 35 até os versos finais. Diz assim, ó: Jesus ouviu que havia expulsado-o, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Né? E aí o homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? Então disse Jesus, você o tenho visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento. Olha que coisa. Eu vim para esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele e ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Olha que coisa fantástica, né? Tudo bem, Mateus? Mateus é benção. Olha, Mateus, você cresceu, hein? Tá grande, hein? Olha que bênção essa palavra abençoada, porque aqui nós vamos falar de algo muito importante, né? Nós vamos falar de algo que é sobre a visão espiritual, né? Somente Jesus, não religião, ok? Prova disso que os fariseus seguiam um padrão religioso, né? E Jesus vem falando ali de maneira que os fariseus, né, estavam muito mais interessados em seguir uma religião do que seguir o próprio Deus, né? Porque Jesus é o próprio Deus. Então a gente olha ali, então a gente vê
a diferença de que Jesus, quando Jesus nos transforma de dentro para fora, né, vamos dizer assim, a sua palavra, o seu evangelho. O que quer dizer evangelho? Né? A palavra evangelho, o significado significa as boas novas. Que boas novas? As boas novas que um filho nos nasceu, esse filho nos foi dado, esse filho é Jesus Cristo, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados todas as vezes que nós falhamos, ou seja, que a gente comete um erro sem querer errar, né? É diferente de uma prática de erro, né? A pessoa, por exemplo, ela rouba e ela não sente culpa nenhuma, ela vive roubando. Então, se ela for lá e pedir perdão a Jesus, mas continuar roubando, significa que o arrependimento dela não é verdadeiro. Então, não é desses que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele que realmente encontra Jesus. Aquele que encontra Jesus, meus irmãos, é aquele que vai gerar no coração dele, na vida dele, né, verdadeiramente uma transformação, porque ele encontrou a Jesus. Ele não encontrou religião, ele não encontrou doutrina humana, né? Lógico que a doutrina humana ela está presente. O ser humano gosta de dominar os outros humanos, né? A cultura humana, a religiosidade humana, ela vai estar presente em todas as religiões, ok? Porque Jesus, ele não veio para a religião, ele veio para nos salvar, né, do pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado no lugar que a gente vai se reunir para glorificar a Deus. Observar se esse lugar ele leva como base, né, o Evangelho. Se não levar como base o Evangelho, não é um local realmente propriamente dito de cristão, mesmo que a pessoa diga, não, aqui nós seguimos a Jesus. Mas se for contrário à palavra de Deus, esse lugar ele não segue, ele segue doutrinas humanas. E isso é fantástico, porque Jesus, quando a gente tem um contato verdadeiro com o Senhor Jesus, ele nos transforma de dentro para fora. Quando Deus ele provoca em nós, né, essa reação através de um milagre, através de um feito do Senhor, que é o que aconteceu com esse cego, o poder de Jesus, né, o poder do Espírito Santo nos transforma, nos dá visão espiritual. E a gente vai ver aqui, nesse texto que a gente vai ler, nós vamos ver aqui 4 cenas, né? Jesus, o cego que recebeu a cura, o povo, né? Hoje eu não vou tocar não, Mateus. Amanhã eu vou tocar. Hoje já é meia-noite e pouco, né? Hoje não dá para tocar. Mas amanhã provavelmente eu vou tocar, tá bom? Eu creio que lá por umas 3 horas da tarde eu já vou estar aí tocando berimbau, tá bom? Bom, então a gente vê, ó, 4 cenas, né? Ó, mesma situação, mas olha o cenário. Quem tá nessas cenas? Nessa cena aqui, tá Jesus, o cego que recebeu o milagre, o povo e os fariseus. Então a gente tem que analisar esse texto nessas 4 óticas, porque Jesus está trabalhando na vida dos 4, né? Está trabalhando na vida, na vida dos 3, né? Jesus está trabalhando na vida do que recebeu a cura, ok? Que não conhecia Jesus, mas teve o coração aberto para receber. Nós está trabalhando no povo, que seria o mundo, que também não conhece Jesus, mas tem as suas dúvidas e não consegue abrir o seu coração de verdade para aceitar Cristo. E o fariseu, que é aquele que já está na igreja ou se julga religioso. Ok? Então são 3 personagens aí que Jesus está trabalhando, né? E a gente vai aqui estudar um pouco dessa palavra. Você que está entrando aí, ó, fique, não saia não. Deus quer falar com você, Deus quer dar uma palavra, uma direção para a sua vida, para salvação, para arrependimento, para conversão, para mudança de vida, né? Fique aí, não saia não. E compartilhe essa live, porque como eu disse, Jesus ele é fantástico, ele muda as nossas vidas, ele transforma, né, cada dia mais a nossa vida. Então temos aí 3, tá? 3 personagens. Então Jesus vem, né? Aliás, na verdade nós temos 4 personagens mesmo. Nós temos também os discípulos, né? Nós temos os discípulos, pode crer. Os discípulos são os seguidores de Cristo, mas que ainda tem uma mente religiosa e não se libertou para Cristo, ok?
Verdade. Ainda bem que o Espírito Santo está aqui nessa noite para me lembrar, né, do texto. Então estamos aí. Nós temos 4 personagens. Os discípulos chegam a Jesus, né? Eu vou ler aqui rapidamente, ó. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram-lhe, né? Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus, né? Seus discípulos aqui, ó, perguntaram: Mestre, quem pecou, né? Este homem ou seus pais? Ok? Então, na cabeça dos discípulos que já seguiam Jesus, eles tinham como base uma doutrina da época, né? Que ainda hoje, muitas igrejas ainda usam essa doutrina, né? Ah, estou passando prova porque eu pequei, estou passando dificuldade porque eu sou mau. Se minha vida estiver tudo bem humanamente, significa que eu estou servindo a Deus e o mal não vem sobre mim, né? Isso é um equívoco. A gente vê Jó, que era temente a Deus e passou por uma grande provação, né? Então nem tudo que vem sobre nós que aparentemente nos parece mal, nos parece nos ferir, é propriamente o diabo, né? Muitas vezes é também Deus nos provando, ou muitas vezes é uma situação que Deus permite para que a glória dele seja manifestada em nós. Então já quero aí deixar uma palavra para o seu coração dizendo, né? Nem tudo que você está passando, ok? É coisa do mal, é o mal que está trabalhando na sua vida, né? Tem coisas que a gente passa e a gente precisa buscar em oração, discernimento com o Mestre Jesus, entender que tem coisas que a gente passa que é o próprio Deus que permite, para que a glória dele seja manifestada, ou seja, para que o nome de Deus venha a ser glorificado na sua vida, quando as pessoas olharem e dizer, olha, esse rapaz passou por uma grande dificuldade, mas Deus no final honrou ele, Deus é com ele, né? E aí essas pessoas também vão aceitar este Deus, vão aceitar o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Então se você está passando por alguma coisa, acredite também que muitas delas não é Satanás, não é o mal que está te cercando porque você tá pecando, né? Ainda mais se você tem um coração arrependido, se você tem orado a Deus pedindo perdão aos seus pecados. Então eu creio que muitas vezes sejam provações. E o que a gente faz na prova? A gente pratica a palavra de Deus e espera que essa glória de Deus venha a ser manifestada, porque uma hora Jesus vai vir ao nosso favor e vai nos fazer aí um milagre. Não foi diferente com a vida deste homem, porque o que Jesus vai dizer agora? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tem coisas que a gente passa que é para a glória de Deus, o poder de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida. Então creia, siga Jesus. Está passando por dificuldade, continue firme, orando, adorando ao Senhor, praticando a sua palavra, porque, irmãos, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela não deixa de se cumprir. Eu creio que uma hora, no lugar, no momento certo, né, no dia certo, na hora certa, a uma hora, em algum momento, eu creio pela palavra de Deus que a obra de Deus vai ser manifesta na sua vida, né? Não duvide disso, porque o próprio Jesus disse aqui, né, bem claramente, né? Então ele diz aqui, ó, nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus manifestasse na vida dele. Que obra foi essa, meus irmãos? A obra e que aconteceu foi o seguinte. Jesus disse assim, enquanto é dia, eu preciso trabalhar e fazer a obra que meu Pai me enviou. Ou seja, libertar os cativos. Isso aqui é forte, irmãos. Libertar os cativos, libertar os doentes, né? Por quê? Porque disse Jesus o quê? A noite se aproxima, quando ninguém trabalha. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Ó, meu irmão Igor chegando aí, Deus abençoe, Igor, né? Olha que coisa fantástica. Jesus disse assim, eu preciso trabalhar enquanto é dia, porque à noite ninguém trabalha, né? Ele está usando uma linguagem figurada para dizer o quê? O que ele falou no final do versículo. Eu sou a luz do mundo. Eu vim trazer luz para esse mundo. O que ele está dizendo? Eu trabalho,
né? Porque eu sou a luz do mundo. Aonde tiver trevas, eu consigo dissipar essas trevas e fazer com que a escuridão vá-se embora. Enquanto, ok? Olha que fantástico que Jesus está dizendo aqui. Enquanto eu estiver no mundo agindo e as pessoas derem liberdade para eu agir, eu vou trazer claridade, eu vou trazer luz. Para quê? Para que eles possam enxergar a verdade. Verdade essa, irmãos, que quem não abre seu coração para Jesus não consegue ver, vive na escuridão. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está usando uma história, está usando uma situação para que de maneira, né, figurada, ele faz com que as pessoas entendam. Por quê? Porque muitas pessoas em Jerusalém, em Israel, assim como no Brasil também, elas não entendem determinadas coisas quando a gente fala direto. Elas entendem que é ataque, elas entendem que é julgamento, né? E Jesus usava muito essa fórmula, né? Contando parábolas, pegando uma situação e fazendo pegando uma situação e fazendo uma comparação para que as pessoas não se sentissem ofendidas. Né? E é o que ele está fazendo aqui conosco, né? Ele está pegando uma situação e nos ensinando. Então ele está dizendo, eu sou a luz. Se você deixar que eu entre na sua vida, se você permitir que eu venha até a sua vida, enquanto ainda há tempo, porque eu ainda sou luz, mas vai chegar um momento que vai chegar uma escuridão extrema e eu não vou poder fazer mais nada. Que momento é esse? É o momento onde o próprio Deus vai vir julgar o mundo e aí, meus irmãos, não vai ter jeito. Aí ou é céu ou é trevas, né? Aquele que deixou Jesus transformar a sua vida vai estar com claridade, vai estar vendo corretamente espiritualmente e vai estar crescendo. Aquele que não, que fechar o seu coração e dizer, eu não quero saber de Jesus, eu estou aqui com a minha filosofia mesmo, estou seguindo a minha vida do meu jeito, eu creio na religião A, eu creio na religião B, eu vou seguir do meu jeito mesmo. Vai chegar um momento que se você não abrir o coração a Jesus, o que vai acontecer? Você vai viver em trevas, e trevas para a eternidade, né? Não é somente um período de trevas e depois, mas Deus não é tão mal. Irmãos, Deus, ele não é mau, mas ele é justo, né? Aquele que tem a sua vida na escuridão, praticando as coisas do mal, sempre vivendo na maldade, Jesus e o próprio Deus são justos. Se você pratica o mal, não se arrepende e cada dia mais vive na maldade, né, dentro das coisas que não são segundo a vontade de Deus, é óbvio que, né, o seu destino vai ser uma coisa ruim. Agora, se você pratica o bem em algum momento da sua vida, né, você comete um erro e se arrepende, o Senhor, através da sua morte de cruz, ele nos perdoa, né? Ele nos limpa por dentro, ele faz com que a gente tenha um arrependimento verdadeiro e sigamos o nosso caminho na luz. É isso que ele está dizendo. E aí o que ele faz, que muitas pessoas não conseguem entender isso? Ele pega, então agora, neste rapaz, né, que não tinha nenhum pecado aparentemente, segundo Jesus. Quando diz pecado é no sentido não que ele não errava como ser humano, mas no coração dele não tinha nenhuma prática de maldade, não era uma pessoa que vivia roubando, né? Porque todos nós cometemos pecados, irmãos, né? Todos nós, né? Uma hora ou outra a gente erra, mas é diferente da pessoa que é maldosa, né? Que ela tem no seu coração o pecado o dia inteiro, né? Ela sempre adultera, fala mal dos outros a todo tempo, ela tem maldade no coração dela, diferente da pessoa que muitas vezes pode errar, mas no seu coração se arrepende e não queria ser daquela maneira. Se você é essa, quero dizer para você, Jesus está te chamando neste momento para que você abra o coração a Cristo, confesse os seus pecados, seja perdoado, se entregue a Ele, aceite Ele de coração e siga Ele como seu Senhor e Salvador. É essa a mensagem que Jesus nos ensina através da sua palavra. E Jesus então pega para que a glória de Deus, a obra de Deus fosse manifestada na vida deste cego, um cego de nascença. Isso é muito importante do texto para a gente entender mais lá na frente. Ele pega e faz o que então? Jesus gospe, né? Pega a saliva, gospe no chão, faz um lodo e, né, passa no olho dele. E diz a ele, vai lavar esse olho no tanque de Siloé. Né? O tanque de Siloé significa o enviado, né? Para que Jesus faz isso? Um monte de gente faz uma confusão tremenda com esse texto. É uma coisa tão simples, porque o próprio texto não responde o texto. As pessoas querem buscar coisas fora do texto, né? Eu procuro ficar no texto, né? Tem pessoas que dizem, ele faz isso, então eu vou fazer um ato profético, né? Milhares de igrejas agora fazem ato profético, dizendo, não, olha lá, Jesus usou o barro para ativar a fé desse cara. Não, Jesus não usou o barro, nem cuspiu
no lodo para ativar a fé de ninguém. Jesus fez isso exatamente para provocar, né, nos fariseus e nas pessoas, e principalmente nos fariseus, né, um pensamento que para os fariseus, né, e principalmente para o povo pode deixar, te aviso, Mateus. Ele fez isso principalmente para provocar os fariseus, provocar o pensamento dos fariseus e provocar o povo, né, no sentido de que quando ele manda o cego lavar na água e no tanque do enviado, ele mesmo está dizendo que ele é o próprio quem? Ele é o enviado. Enviado quem? O Messias, o escolhido. Então por isso que ele manda, né, o cego lavar ali os olhos no tanque do enviado, que era uma mensagem, vamos dizer assim, subliminarmente ou indiretamente, posso até dizer, para os fariseus dizendo assim: eu sou o enviado de Deus, né? Eu sou o filho de Deus. Por isso ele manda lavar no tanque de Siloé. É como se ele estivesse ali desafiando os religiosos, né? O próprio Jesus dizendo assim: eu sou o próprio Deus, eu não sou um filho que nasci do pecado, eu sou o próprio Deus que me desfiz da minha glória e desci à terra para salvar os que estão doentes, para dar visão aos que estão cegos, né? E para fazer os que enxergam ser cego, né? Por quê? Porque estavam sendo muito mais religiosos do que praticando a palavra de Deus. Então quando Jesus ele traz essa ideia de lavar, né, de purificar, alguns vão trazer esse contexto também. Eu estou trazendo aqui essa ideia para que vocês possam entender, embora eu não creio dessa maneira, porque não está escrito na Bíblia. Mas eu gosto de deixar sempre esses comentários, porque faz até um certo sentido e também pode ser que seja verdade, mas na Bíblia não diz. Alguns vão comentar duas coisas. Primeiro, para a cultura da época, né, isso está no Talmud, o primogênito ele tinha poderes medicinais na sua saliva. E acreditava-se naquela cultura ali que o primogênito, quando pegava a sua saliva e passasse em qualquer lugar que a pessoa tivesse uma enfermidade, essa pessoa ela era curada. Também se acredita que Jesus, por ter mandado ele, né, no tanque lá do enviado, ele como enviado, ele se denomina ser o próprio Deus. Por quê? Porque ele pega a matéria-prima que está lá em Gênesis, né? O homem foi feito do barro, né? Então, e o sopro de vida veio pela boca, né? Depois que ele fez o boneco de barro e deu a vida a Adão. Então era uma simbologia aqui que o próprio Deus estava fazendo para criar do nada, né, a visão desse rapaz, porque o cego era um cego de nascença, né? Já tinham pessoas que tinham visto milagres naquela época, por isso que o texto deixa bem claro, de pessoas que eram cegos, viam, perderam a visão e depois voltou a visão de novo. Agora, um cego de nascença era um milagre espetacular. Era, não é, né? Porque imagina, uma pessoa nasce, sei lá, sem um dos rins. E aí, né, uma pessoa ora ali pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, e aí aparece um rim dentro da pessoa, né? Então quer dizer, essa era a ideia. Então era um milagre extraordinário. É um milagre extraordinário, porque você pensa, uma coisa é uma pessoa vê, ela perde a visão, você ora, né? Não tô desmerecendo um milagre, porque é milagre de qualquer maneira. Mas é muito mais impactante você ter uma pessoa que é cega de nascença, né? Ela nasceu assim, e aí então Jesus, né, unta os olhos desse homem e aí ele vê. Quer dizer, é um milagre que chamou à existência aquilo que não tinha. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor Salvador de Jesus Cristo. É aquele que chama à existência aquilo que não existe. Se você está passando por alguma prova e está fiel no Senhor, está orando, está buscando, está cada dia mais próximo dele, e ele falou ao seu coração que ele vai cumprir algo, que ele vai trazer a resposta para você, creia, porque o nosso Deus, ele é capaz disso. Ele traz, ele faz do que não existe existir, né? Não é igual ao ser humano, né, que muitas vezes pega algo que já é criado e cria algo, né, refaz ou copia, né, ou a partir de uma coisa que já é criada,
cria-se outra. Não, o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é poderoso para que aquilo que não existe, ele trazer existência. E é o que ele fez ali. Então, algumas pessoas também creem dessa maneira. Que quando ele fez a questão do barro e do lodo e mandou para o tanque de Siloé, que é chamado tanque do enviado, era ele mostrando para os fariseus de uma maneira simbólica, dizendo, eu sou o próprio Deus. E você vê que os fariseus ficam irritadíssimos, né? A gente vai ver mais à frente nos versículos. Mas então quando Jesus faz isso, e essa pessoa lava o olho no tanque do enviado, né? O próprio Jesus disse que ele é a água, né? A água que nos purifica, né? Ele fala muito lá no próprio João que nós temos que ser nascidos de novo, né? Pela água, né? A água do quê? Que nos purifica, que nos limpa de todo pecado. Ele volta, né, até Jesus, vê, e aí Jesus diz assim, depois que faz a cura, né? Aliás, perdão, ele volta vendo, e aí ele segue seu caminho. Quando ele está seguindo seu caminho, diz assim, seus vizinhos, os que anteriormente, já é um segundo cenário. Então vamos lá, primeiro cenário, para que a gente aprenda aqui que Jesus está nos ensinando. Os discípulos tinham na sua cabeça também a questão cultural e religiosa, porque para os discípulos, ele estava naquela condição porque ele tinha feito mal. E Jesus ensina, não olhe dessa maneira. Olha que Jesus está ensinando para os discípulos, não olhe dessa maneira. Não é porque uma pessoa está passando dificuldade que ela está em pecado. Olhe sempre com um olhar de misericórdia. Se você puder ajudá-lo, independente se ele está fazendo mal ou não, seja misericordioso. Olha que lição, irmãos. Muitos cristãos hoje em dia não são assim, né? Às vezes a pessoa está passando por uma prova, ela fala, ele está passando isso aí porque ele pecou. Muitas vezes não é não. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, às vezes ela está passando por uma dificuldade psicológica, na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida profissional, e a gente muitas vezes, não está assim porque está no pecado. Não, senhor, nem todas as vezes é por causa disso. E mesmo que tivesse, a nossa condição não é julgá-lo. É isso que Jesus já ensina para os discípulos, e nós como discípulos temos que entender isso. Se uma pessoa está passando por provação, a gente precisa fazer igual Jesus. Estender a mão, orar pela essa pessoa, ajudar essa pessoa. Lógico, ajudá-la, não fazer por ela, mas ajudá-la em oração, né? Ajudá-la a se recompor, a entender o caminho, talvez se ela estiver errada ou não. Se ela estiver certa, dar uma palavra de ânimo dizendo não desista. Isso é um momento de provação, mas o mesmo Deus que operou na vida do cego aqui, que trouxe a existência do nada e fez a obra, vai fazer na sua vida, vai manifestar a obra do Senhor na sua vida. E se a pessoa errou, da mesma forma, exortá-la com amor na palavra de Deus, para que ela continue seu caminho, se arrependendo e se convertendo dos seus maus pecados. Isso é a primeira lição que Jesus nos ensina. O segundo momento agora é esse povo, o povo que viu ele como cego e agora fica espantado. Esses são os do mundo, né? Esses são os que muitas vezes não entendem quando Deus opera na nossa vida. E essas operações que Jesus faz na minha vida e quer fazer na sua, ou talvez já fez, é exatamente para isso, para que a glória de Deus, a obra de Deus se manifeste em nossas vidas, para que outras pessoas venham a ser alcançadas. E foi isso que aconteceu na vida deste cego nesse momento. Ao momento que ele recebeu a cura, as pessoas que via ele todo dia pedindo esmola, viu ele cego, começou a ver ele normal, andando pela rua, começou a dizer, rapaz, parece aquele cego que vivia pedindo esmola. Outros falaram, não, é ele mesmo. Outros disseram, não é. E aí, irmãos, olha que coisa fantástica. Esse cara recebeu um milagre genuíno do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Um milagre que não só fez ele enxergar com os olhos, mas enxergar espiritualmente. O milagre verdadeiro de Jesus, quando chega na minha vida e na sua vida, ele não traz somente cura física, ele traz uma cura espiritual, porque quando nós entendemos que Cristo não faz milagre somente para nos curar externamente, mas principalmente internamente, nós começamos a ver de maneira espiritual. É essa mensagem que Jesus traz nesse texto. Ele quer nos curar sim, ele quer trazer cura, ele quer trazer renovo, ele quer trazer libertação, mas não somente libertação exterior, mas principalmente a interior. E este homem já está mudado, porque você vê que o que ele faz agora?
Quando as pessoas falam por ele, será que esse cara tal, ele não conhecendo muito Jesus, mas o poder de Jesus já habitando nele, né? Porque ele já teve um primeiro contato com Jesus e diz, não, sou eu mesmo. Eu era cego, agora eu vejo, né? Muito daquelas pessoas conhecendo como aquela época era, né? Toda aquela pessoa que declarava Jesus naquele momento, muitas eram espancadas, outras eram tidas como uma seita, então era afastado da sociedade, né? E esse cara não, ele falou, não, um cara chamado Jesus aí me curou e sou eu mesmo, né? Aí, né, os que são do mundo, quando vê uma glória dessa, quando vê Deus praticando, aliás, fazendo milagre, eles ficam escandalizados. Mas como eles não entendem, eles vão procurar quem? O religioso. Então pegaram esse cara e levaram ele, ok, aos fariseus. E, né, mais uma coisa que Jesus fez para escandalizar mesmo, para trazer ali ao povo confusão, porque o povo era religioso, ele faz a cura no sábado. E isso também traz um espanto para aquelas pessoas, porque era tido culturalmente naquela religião que não se podia fazer nada, não podia se fazer nenhum tipo de trabalho durante o sábado. Eles entendiam que se eu fosse curar uma pessoa, eu estaria trabalhando, né? Então seria pecado contra o próprio Deus. E Jesus ensina muitas vezes que fazer ao bem não significa, né, trabalhar, né? Um médico, por exemplo, se ele está ali orando a Deus, se consagrando a Deus, está no momento de oração e de repente ele recebe uma mensagem que uma pessoa está passando mal, né? Deus não vai ali matar ele ou achar que ele está desprezando a Deus se ele parar a oração naquele momento e ajudar um ser humano, né? Lógico que não, mas as pessoas tinham essa cabeça, é a religiosidade. A religiosidade no Brasil, principalmente hoje, tem acabado com muitas pessoas. As pessoas tudo olham de maneira religiosa e não tem jeito, irmãos. A gente só consegue sair da religiosidade quando a gente se entrega verdadeiramente para Jesus e começa através das Escrituras tentar compreender que o amor ao próximo, louvar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas são a base essencial para viver o Evangelho. Não adianta, eu posso saber desse livro aqui de capa a capa, eu posso saber das 500 leis que tem aqui, os 300 mandamentos, mas se eu não entender que o amor ao próximo prevalece e adorar a Deus sobre todas as coisas também prevalece, nada me adianta. Eu posso falar em línguas, eu posso ter dom de cura, eu posso curar pessoas externamente, mas se eu não tiver na cabeça e através do Espírito Santo ser convencido que, na verdade, o Senhor espera de nós é que nós o adoramos em espírito e verdade a todo tempo, não somente em dia de culto, mas a todo momento, e que nós temos que olhar para o próximo com amor. Assim como eu olho para mim, preciso olhar para ele e amar a Deus sobre todas as coisas, nada adianta. E só quem consegue trazer essa transformação e esse entendimento, né, de maneira verdadeira mesmo, não aonde eu só entendo com o meu intelecto, mas não vivo com a minha alma, o único que consegue fazer isso é Deus, né? Através do Filho e através do seu Espírito Santo. Aí, meus irmãos, olha que coisa interessante. Este homem, então, ele fala, não, sou eu mesmo, né? E aí levam ao fariseu. E os fariseus, então, perguntam a ele, né? Fala, e aí, quem te curou? Ele fala, foi Jesus, né? Como que foi? Ele passou, aí contou todo o processo. Ele veio até mim, cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos meus olhos e mandou eu que me lavasse no tanque do tanque do enviado, o tanque do Siloé. Aí, ao religioso, promove totalmente um escândalo e fala, não, esse homem não é de Deus, né? Olha como o homem que recebeu o milagre verdadeiro, o milagre de Deus, quando o milagre vem de Jesus, irmãos, ele transforma a nossa vida. Ele abre verdadeiramente os nossos olhos, não somente físico, mas espiritual. Porque esse cara, ele dá um show de ministração guiado pelo Espírito Santo ali, né? Olha o que os fariseus dizem, né? Diz assim, este homem diz assim, cadê? Aqui, ó. Levaram aos fariseus e o homem que fora cego. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado a terra em saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também perguntaram, como esse homem recuperou a vista?
O homem respondeu, ele colocou a mistura nos meus olhos, com a terra e a saliva, e mandou que eu lavasse no tanque, agora eu vejo. Alguns fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, né? Julgando Jesus, dizendo, ele fez o bem no sábado. Mas na verdade, eles falavam isso por quê? Porque o religioso, ele não gosta de perder o poder. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade, né? Jesus é o próprio Deus. E hoje não é diferente. Milhares de pessoas começam até bem, irmãos. Começam pregando o evangelho direitinho, começam a pastorear e guiando pessoas, mas sobe a cabeça, né, o poder de liderança, e daqui a pouco ele, com medo de perder ali as ovelhas, com medo de perder a direção que nem é dele, aquelas ovelhas, a ovelha do próprio rei, né, do Senhor e Salvador, ele começa a fazer o quê? A distorcer a palavra de Deus com medo de perder, né, os seus seguidores. E a gente precisa entender isso, né? O homem, ele é instrumento de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Por isso que muitas pessoas hoje estão aí escandalizadas, né, com o evangelho que se estão vivendo, né? Pessoas cada dia mais abrindo igrejas, que não sou contra, mas abrindo só para ter ovelha, para ter pessoas ao seu redor, né? Não querem cuidar verdadeiramente, pôr a mão ali no arado, né? Vender as suas propriedades, como dizem em Atos dos Apóstolos, tirar o seu tempo para doar ao outro irmão, né? Orar junto a ele, fazer o bem. Lógico que eu sei que também no Brasil tem igrejas sim que doam, que colaboram, né? Mas a gente vê hoje, na sua grande maioria, igrejas riquíssimas, né? Com ouro, com prata, com pastores com carro aí de 120 mil, 500 mil, com casa, e eles não se doam, né? Verdadeiramente, porque Jesus disse, né, que a gente não pode juntar riquezas nesse mundo, né? A gente precisa, na verdade, juntar riquezas no céu. Jesus não disse que é pecado ser rico, mas ser apegado ao dinheiro, ao ponto de fazer o dinheiro nosso Deus, isso é. E a gente vê muitos pastores assim. E já aproveitando isso, eu quero dizer a você, não deixe de servir a Jesus Cristo, não deixe de buscar ao Senhor por conta dessas pessoas, elas vão dar conta disso. Agora, busque você aí, né, na sua região, a ter um lugar, né, que segue de maneira humilde, de maneira simples o Evangelho, que seguem a palavra de Deus, né? Se você não conseguir, estou aqui à disposição também para pregar o Evangelho, né? A sua vida, né? Busque lugares que trabalhem com a simplicidade, que pastores sejam humildes, vivam uma vida simples, né? Não busca somente ganhar dinheiro, não busca querer somente deixar o templo bonito, né? O templo tem que ter cadeira de ouro, tem que ter não sei o que, e o povo passando fome, muitas vezes a membresia não tendo um dinheiro para comer, não tendo uma cesta básica, né? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Cristo, quando ela está verdadeiramente firmada nos princípios de Jesus Cristo, nenhum passa dificuldade. Em Atos dos Apóstolos a gente vê isso. O próprio Lucas relatando que a igreja de Atos ninguém passava necessidade. Todo mundo vendia suas propriedades, vendiam suas coisas e repartiam, deixavam lá o pé dos apóstolos. Quando diz pé dos apóstolos, não é literalmente. Está dizendo que chegava aos apóstolos e dizia, olha, aqui está a minha propriedade. Entendendo que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, iriam dividir ali aquele dinheiro segundo a necessidade de cada um. Não ia dividir igualmente. Ele ia analisar a necessidade de cada um, quem precisa mais, quem precisa menos, e ninguém tinha o espírito da inveja, do consumismo, né? O espírito de materialismo, né? Não, eles não olhavam, eu ganhei 3, o outro ganhou 10. Não, benção que eu ganhei 3, isso aqui é necessário para a minha vida, sou grato a Deus por eu só ganhar 3. 3 é o necessário para a minha vida, que o irmão ganha 10 lá porque é o necessário para a vida dele. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Essa é a igreja que Deus deseja que a gente venha viver e praticar, né? Então a gente precisa sim hoje em dia observar os lugares que a gente está congregando. Não estou aqui para falar mal de nenhuma placa de igreja, né? Mas a placa não salva, a denominação não salva, e é importante sim você analisar o lugar que você está congregando, né? Analisar o lugar para ver se eles estão praticando verdadeiramente o Evangelho. O líder, né? Os líderes têm que ser os que menos têm.
Essa é a verdade. Porque quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu dou ao outro. E eu mesmo, né, me faço desnecessário para o outro ser necessário na minha vida. A gente cansa de ver nos livros aqui na Bíblia que os apóstolos, né, os profetas, todos os servos de Deus tinham uma vida humilde. Aliás, eu vou tirar essa palavra humilde. Tinha uma vida simples, né? E hoje é o contrário. Quem tem a vida mais simples, né, é os membros. E os pastores muitas vezes enriquecendo. Não são todos, mas a grande maioria sim. Então, se você acha que é a igreja que você está, ou se você vê isso, não deixe de servir a Deus por conta disso. Porque tem pessoas que dizem assim, a igreja está roubando, o pastor fez tal coisa. Hoje o povo evangélico é tudo ladrão. Não generalize, irmão. Vai buscar um lugar, vai fazer uma reunião na sua casa, vai orar a Deus. Peça a Deus um lugar para Deus te orientar. Fala, Senhor, eu desejo ter um lugar que pessoas sérias com o evangelho, porque ainda tem no Brasil e no mundo, gente, pessoas sérias com o evangelho. Pessoas também que não roubam, né? É como eu disse, em todo lugar, irmãos, vai ter as pessoas de mau caráter e as pessoas de bem caráter. Então cabe a mim ser responsável também, no sentido de que orar a Deus. Senhor, eu estou num lugar que eu estou vendo que as pessoas estão roubando, eu não quero confusão com aquela pessoa, ou estou num lugar que eu estou vendo que as pessoas ali pegam dinheiro e não distribuem segundo a tua palavra. Me guia aqui, Senhor, o que o Senhor quer comigo aqui? O Senhor quer que eu me levante como voz profeta e pregue a verdade? O Senhor quer que eu saia daqui e vou para outro lugar? E Deus vai te guiar, meu irmão. Agora também não adianta culpar Jesus Cristo e sair do corpo de Cristo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo isso. A igreja virou um sistema religioso. Não. Sistema religioso e a igreja do Senhor. Qual que é a igreja do Senhor? É todos aqueles que confessam a Cristo e seguem os seus princípios. A igreja do Senhor e o templo, né, que é chamado de sistema religioso, eles vão sempre andar junto. Não adianta você querer separar um do outro. Jesus morreu por conta do sistema religioso. Paulo morreu por conta do sistema religioso, né? A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto. E não adianta você separar, porque se você arrancar o joio, o trigo vem junto. Ok? Porque eles são bem parecidos, né? Então quer dizer, não tem o que fazer. O que tem que fazer é eu e você orar, né? Tomarmos posição para aquilo que Deus nos chamou e aonde a gente passar como igreja, deixar o verdadeiro evangelho. E procurando lugares para que a gente possa congregar, irmãos, que a gente possa estar reunido em Cristo, né? Não ser pegado à placa, né? Como a gente vê hoje aí, eu sou a igreja fulano de tal, eu sou fulano, eu sou ciclano. Não, eu sou em Jesus Cristo, eu sou a igreja de Cristo, né? Esses nomes aí que são, até o nome já diz, né, nome fantasia, esses nomes aí são pessoas que se reúnem em tal lugar e infelizmente deixam esse nome muitas vezes subir para a cabeça. Esse nome no céu não tem nenhum nome lá registrado, a igreja fulana de tal. A igreja somos nós, mas a gente não pode deixar de se reunir como igreja, está lá em Hebreus, de se reunir como igreja. Então também quando vem essa galera dizendo, a gente não deve se reunir, esse negócio pode fazer na sua casa, realmente pode, você pode reunir pessoas na sua casa e ali pregar o evangelho, estudar a palavra de Deus, é igreja, isso é igreja. Eu sei que tem pessoas que vão falar que não é sim. Você pode, né? Mas é sempre bom você ter um líder, né? Uma pessoa que tem o dom, que teve o chamado como pastor, né? Não o cargo. Como assim, Stênio? Tá lá em Efésios, né? Ele deu dons a homens. Ele não deu cargo, né? Mas por isso que tá vendo como é importante a gente ler a Bíblia para a gente conhecer. Pastor é um dom, é um chamado, né? Não é uma instituição, né? Mas os dois sempre vão estar junto ali, né? Por exemplo, uma faculdade de teologia, eu não sou contra que a pessoa faça, mas ela precisa ter o chamado pastorado, ela precisa ter dom. Então, não deixe de congregar, se reúne com pessoas, estude o evangelho, né? Se você puder fazer o bem, faça, porque Jesus está no controle de tudo e Ele quer sim que a gente se reúna como igreja. No momento de pandemia, né, que nós estamos passando agora, eu não aconselho você se reunir, né, fisicamente. Mas olha aqui, ó, um exemplo. Nesse momento, quem está assistindo aqui, nós somos igreja, né? Neste momento que nós estamos assistindo aqui esta palestra, o Senhor está falando conosco. Aliás, essa palestra não, esta palavra de Jesus, né?
Nós estamos aqui como igreja. Então, não deixe de se reunir, não deixe de louvar a Deus, não deixe que más pessoas, né, pastores que se dizem pastores e não são, estragar sua comunhão com Deus. Não desista do evangelho, não desista da palavra de Deus. Busque, né? Não seja como os fariseus, porque os fariseus eles fizeram isso. Né? Eles viram que o milagre aconteceu no sábado e disseram, esse cara não tem pacto com Deus não. Né? Só que o outro que recebeu o milagre, ele agora saiu do campo da religiosidade e está agora espiritualmente vendo as coisas. Olha a resposta que ele vai dar. Ele diz assim, ó, agora eu vejo, alguns fariseus disse, ele não guarda o sábado. Outros perguntaram, como pode um pecador então fazer milagres? Né? Então nós temos aqui duas situações. Aqueles que são religiosos e aqueles que têm um contato, que vão até a igreja, ou conhecem Jesus e ouviu falar, né? Sabe alguma coisinha, né? E esses então estão confusos. Por quê? Porque não abriram o coração verdadeiramente para Jesus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão assim no nosso meio, né? No nosso mundo, confuso. Ele vê algo e fala assim, olha, é final do mundo mesmo, acho que esse Jesus está voltando. Mas ele não se entrega verdadeiramente para Cristo. Né? Por quê? Porque está perdido. Né? Talvez seja você que está assistindo aí ou que vai assistir. Está perdido, meu irmão? Confesse a Jesus, busque a Jesus, leia a Bíblia. Como eu disse aqui, eu estou aqui para servir a sua vida. Se você não entende, me chama no inbox. Ô Stênio, eu estou lendo aqui, eu não estou entendendo esse texto. O que me diz esse texto? E aí eu vou aqui te orientar e o Senhor vai transformar a sua vida. Não fique perdido como essas pessoas, né? Porque muitas dos milagres ou dos sinais já estão acontecendo no mundo. Por exemplo, esse coronavírus, tsunami, lugares aí tremendo. Diz até que esses dias em Salvador tremeu, né, por 2 segundos. Não sei se é verdade, não sei se é fake news, mas tremeu. Em Santa Catarina, já está nevando no Brasil, né? São os sinais que Jesus disse que iria acontecer. Né? Então muitas pessoas ficam assim, será que é, será que não é? Ficam confusas, porque não deixam verdadeiramente Jesus entrar no coração. Deixe Jesus entrar no seu coração, deixe o Espírito Santo entrar, que ele vai ministrar, ele vai transformar, ele vai te dar entendimento. E isso é tão verdade que, olha lá, quando ele diz assim, né? Então perguntaram, o que você diz a respeito daquele que te abriu o olho? Perguntaram pro rapaz. Ele diz assim, ele é um profeta, né? Os judeus se escandalizaram. Como profeta? Né? Assim, os judeus não acreditaram que o cego tinha havido sido curado, enquanto mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram ao filho. Então assim, não acreditaram nele quando ele falou, eu creio que ele é profeta. Né? Os judeus já falaram, como profeta? Né? Profeta, esse cara é profeta só porque ele fez um milagre? Né? De novo, trazendo para os nossos dias, Jesus disse, irmãos, que o mundo ia acabar, queria vir pestes, queria vir doenças, queria ter tremores de terra, que o amor de muitos ia se esfriar. Olha hoje como está, né? Um atacando o outro, né? Essa coisa aí exagerada mesmo, ainda mais porque a mídia provoca, né? De racismo, de negro contra branco, de pobre e rico, de esquerda e direita, de mulher e homem, né? Uma guerra generalizada. É a mesma coisa aqui, né? As pessoas tudo não creem no que Jesus falou e fica uma atacando a outra. Né? É igualzinho aqui, né? Não acreditaram. As pessoas creem em Jesus, mas creem em Jesus de maneira superficial. Talvez o que Jesus falou é verdade, está acontecendo, vamos ver, vamos esperar. Não espere não, meu irmão, aceite a Jesus, porque o que Jesus fala se cumpre. Jesus é o Filho de Deus. Eu estou falando de Deus aqui com você, eu não estou falando de filosofia, não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Jesus é o caminho, a vida e a verdade, né? Ele é o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vai a Deus para a salvação se não aceitar a Jesus. Por que você está dizendo isso? Porque todos os caminhos vão levar a Deus. Quando uma pessoa diz isso, ela não está errada. Todos os caminhos vão levar a Deus. Só que vai levar a Deus para um caminho de julgamento. Agora, para um caminho, para você
passar as portas da mansão celestial e viver eternamente, somente aquele que aceitou Jesus. Não é aquele que se diz crente, não é aquele que se diz, né, da religião fulano, da religião ciclana. É aquele que aceitou Jesus verdadeiramente no seu coração e agora pratica as suas obras, né, as obras de Jesus, e busca conhecer cada dia mais o Senhor Jesus. É esses, meus amados, é esse, meu querido, que verdadeiramente é um cristão. É esse que verdadeiramente é um servo de Deus. É uma pessoa que aplica a palavra, que a todo momento está tentando entender a Escritura, que aplica na sua vida, olha para o outro com misericórdia e que a todo tempo não entende que Jesus somente é um profeta. Né? Porque olha o que o Senhor me diz, ele é um profeta, e Jesus é um profeta também, mas ele não é só um profeta, ele é o Senhor e Salvador, né? Ele é o Filho de Deus. Este homem, ele estava conhecendo a Jesus. Então muitas das pessoas estão assim, conhecendo a Jesus, dizendo, Jesus é um profeta, né? Quantas pessoas estão na igreja hoje tratando Jesus como um simples profeta? Ou como um simples curandeiro? Vão lá para buscar milagre, vão lá para buscar profecia dos acontecimentos futuros, mas verdadeiramente no seu coração ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Porque só vão à igreja buscar o quê? Milagre, buscar resultado para a terra. Né? Muitos estão assim, mas esse homem já estava com contato, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele, porque ele já tinha muito mais entendimento, né, do que aquele que estava ali tendo contato com a palavra de Deus. Então não adianta você ler esse livro, né, achando que ele somente é um conteúdo histórico, né, um conteúdo espiritual no sentido de propriedade de uma religião, né? Porque tem gente que fala, esse livro é uma propriedade de uma religião. Não, ele é o guia prático, é um manual prático para a nossa vida eterna e para a nossa sobrevivência espiritual aqui na terra, que começa na terra, mas terminará no céu na vida eterna. Então Jesus, ele é muito claro. Esse texto, ele é muito rico, meus irmãos. Tem muita coisa que a gente pode aprender aqui, né, através desse livro. Então ele diz que ele é o profeta. Aí se revoltaram, profeta, né? Esse homem de Deus. Vamos chamar os pais desse homem. Não acreditaram no cego que tinha recebido a própria cura de Jesus. E aí pergunta para os pais. Olha os pais, né, queriam falar a verdade, mas por ainda serem religiosos e não aceitarem verdadeiramente Jesus, praticamente negaram a Jesus. Porque o que os fariseus vão dizer agora? Esse filho de vocês, e ele está dizendo que ele era cego de nascença e foi curado por um homem chamado Jesus, né? Aí o que os pais vão responder? Olha, realmente é nosso filho, nasceu cego de nascença mesmo, e agora está vendo. Mas ele tem idade para responder por si só, ele é grandinho já. Então pergunte a ele. E o texto vai dizer que os pais fizeram isso porque tinha medo de declarar, glória a Deus, tinha medo de declarar que foi Jesus que fez e que foi o próprio Jesus que fez o milagre, porque aquele que declarasse que Jesus era o próprio Filho de Deus, ok? Era excluído da sinagoga. Então as pessoas estavam apegadas ao quê? Às tradições, ao culto somente dentro do templo, ao culto na sinagoga, né? As pessoas não estavam entendendo que Jesus estava trazendo um novo conceito, que não é só cultuar no prédio, é ser o próprio culto, né? É o culto racional, é viver uma vida em Cristo. E eles, mesmo sabendo que Jesus era o Filho de Deus, não confessaram porque tiveram medo. Muitas pessoas também são assim hoje, não confessam verdadeiramente a Cristo, né, no seu cotidiano, porque tem medo. Como assim, Stênio? Eu vou explicar. Muitas vezes tem pessoas que estão no bar bebendo, estão numa vida aí de bebida, de prostituição, porque no meio da sua caminhada alguém ofereceu bebida, alguém ofereceu droga, né? Alguém chegou dando em cima dela ou dele, né? E a pessoa, por medo do que as pessoas vão falar, se negaram a Cristo, dizendo: tá bom, eu vou beber, tá bom, vou ficar com você. Porque tiveram medo do que o mundo ia atacar você, dizendo: então que esse negócio é Jesus, então, você é um santão, então. Tem milhares de pessoas que negam a Cristo todos os dias, né? Então quando alguém fala uma piada obscena e você
concorda ou dá risadinha, você mesmo dizendo que serve a Cristo ou conhece a Cristo, você faz isso, você está negando a Jesus. Se eu faço isso, estou negando a Jesus. Milhares de pessoas fazem isso, né? Quando alguém traz uma piada imoral, quando alguém traz uma musiquinha indecente, quando alguém rouba, né, desde uma bala ou algo do tipo e você se cala, você está negando a Jesus. Porque um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, quando essas coisas vêm, ele traz a luz, ele fala, não, olha, não vem com essas piadas de imoralidade não, que isso faz mal à minha alma e eu não quero isso para a minha vida. Né? Olha, quando você está roubando aí, fazendo essas coisas, não me envolve porque eu sou de Jesus. Né? As pessoas negam a Cristo. E os pais fizeram a mesma coisa. Só que este homem ele teve um contato verdadeiro com Cristo, né? Através do milagre. E só que ele, diferente dos pais e diferente das outras pessoas, ele viu que aquilo que ele viveu com Cristo era verdadeiro. Ele nem estava entendendo muito, mas ele viu que era verdadeiro. Então ele deixou a verdade entrar no coração dele e ele novamente disse, não, foi Jesus quem me curou. Né? Então não deixe, né, essa verdade que entra no seu coração morrer. Né? Alimente essa verdade praticando a verdade, como este homem fez. A Bíblia vai dizer, né, que depois que os pais falaram isso, né, os fariseus disseram assim, pela segunda vez chamaram um homem, né, que fora cego, e diz, ó, para a glória de Deus, estava dizendo o que para ele, ó, você jura pelo nome de Deus que quem te curou foi esse homem é pecador, né? Aí ele falou assim, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, que eu era cego, agora eu vejo. Então me perguntaram, né, o que ele fez? Ele falou, já disse já o que ele fez. Ele pegou a terra, né, passou nos meus olhos, cuspiu lá na terra, passou, mandou eu lavar no tanque. Vocês querem que eu fale de novo? Ou vocês querem ser discípulos dele, né? Olha o cara aí, ó. Um primeiro contato com Jesus e já estava evangelizando. Um primeiro contato com o poder do evangelho de Jesus e com o milagre, já estava proferindo o próprio Jesus. Né? Quantos milagres já aconteceram na sua vida, meu irmão? Quantos milagres já aconteceram na sua vida, minha irmã? E muitas vezes você não testemunha Cristo como esse cara está testemunhando, né? Muitas vezes a gente está aí em contato direto com Jesus, mas a gente deixa de testemunhar Cristo na nossa vida, né? A gente nega Jesus. Não negue Jesus, não. Se Deus te fez algo, testemunhe. Né? O testemunho é muito importante. E este homem testemunhou a Cristo verdadeiramente, né? E ele diz aqui assim, eu estou falando e vocês não estão me dando ouvidos. Ou seja, muitas pessoas, quando Deus fizer um milagre na sua vida, vai perguntar para você milhares de vezes como que aconteceu. E você tem que testemunhar a Cristo, né? Testemunha a Cristo, né? E como este cara fez, ele falou, já estou cansado de falar, mas eu vou falar de novo, vocês não estão me dando ouvidos. Quantas mensagens a gente vai pregar, né, falando do evangelho e as pessoas não vão dar ouvidos, né? Principalmente quando é a verdade, né? Quando é um evangelho da verdade, quando não é esse evangelho que hoje em dia está acontecendo aí, né? De vende as coisas, de propósito, de campanha, de milagres com objeto, né? Quando a gente fala algo mais simples através da Bíblia, muitas pessoas não dão ouvido, porque elas querem, né, barulho, elas querem o tal do poder, né, que muitas vezes nem poder né, muitas vezes é a emoção do ser humano mesmo. Não que Deus não faça, porque ele faz sim. Então ele diz de novo, ele fala, ó, já estou falando com vocês e vocês, né, não me ouvem, né, vocês querem ser discípulos, e aí é fantástico, né? E eu quero fazer uma ressalva aqui muito interessante. Aí olha o que esses homens responderam, né? Então insultaram este homem. Então quando você pregar o evangelho e testemunhar a Cristo de verdade, vão te insultar. Insultaram este homem, né, e dizendo, você é discípulo dele. E ele nem era discípulo de Jesus ainda, né? Ele não se reconheceu ainda como discípulo de Jesus. Mas irmãos, quando o Espírito Santo já está agindo na nossa vida, mesmo antes da gente confessar a Cristo, a gente, nas nossas atitudes, a gente já confessa a Cristo. Eu lembro de mim mesmo, né? Agora eu não gosto de dar muito testemunho de mim mesmo, mas eu lembro porque eu posso falar isso. Inclusive até teve um irmão que esse dia testemunhou isso. Você é escolhido do Senhor, meu irmão. Você é escolhido. Eu sou escolhido do Senhor. E quando a gente é escolhido, a gente já faz coisas que já testemunha Cristo antes da gente aceitar Jesus, antes da gente confessar, né? Eu sempre falei do amor de Deus, nunca gostei de coisas que não são
que são contrárias a Deus, sempre testemunhei a Deus, mas sempre fazia o quê? Me escondia, né? Talvez você é esse que está se escondendo aí, talvez você é esse que está se escondendo, que sabe que o caminho certo é de Deus, sabe que você tem que abrir a boca, sabe que você tem que se firmar no Evangelho, mas fica se escondendo. Ah, não, sabe, eu sei que mas não é, fala com o outro, né? Igual os pais fizeram, né? E este homem não, ele abriu o coração para Cristo, meu irmão. Ele abriu o coração para a palavra de Deus, né? Ele recebeu ali o milagre, mas ele abriu o coração para Jesus Cristo, né? Então ele vai e fala, olha, eu não quero saber. Foi ele que fez algo mesmo para minha vida. Insultaram ele, né? Por conta do quê? Do testemunho que ele deu. E ele diz assim, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse aí não sabemos de onde vem, né? Aí eles falam, eu sou discípulo de Moisés, você é discípulo desse cara aí. Ele falou assim, olha a resposta que este homem deu, irmãos, fantástica, guiada pelo Espírito Santo. Olha, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, ou seja, ninguém pode fazer milagres, né? Milagres verdadeiros, tá? Não essas coisas aí de charlatão, né? Ou milagres aí que a gente não vê com os nossos olhos, né? Milagres falsos. Estou falando de milagres verdadeiros, porque ainda acontece, viu, irmãos? Ainda acontece. Então ele diz assim, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, mas vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouvem os que temem e que praticam a vontade dele. É uma resposta guiada pelo Espírito Santo. Ele está dizendo para os fariseus, mas peraí, vocês é extraordinário mesmo, né? Vocês estão dizendo que é discípulo de Moisés, que vocês conhecem a Deus. Mas esse homem faz milagres tão somente, grandiosamente, mesmo como Moisés. Se Moisés andava com Deus, é porque praticava o bem. E se esse homem também fez uma cura em mim, que eu era cego de nascença, agora eu estou vendo, ele tem algum contato com Deus. Se ele não for o próprio Deus, ele é muito próximo de Deus. E ele pratica a verdade, né? Ele então traz uma palavra que choca o religioso. E o religioso vai responder como? Você é pecador, né? Então quando a gente também prega o evangelho para as pessoas, principalmente para o religioso, uma das coisas que ele vai dizer você também erra e está querendo me ensinar. Mas na verdade não é eu que quero ensinar. E na verdade não era esse homem que estava querendo ensinar o povo. Era o que estava começando a operar na vida dele, que estava ensinando a ele primeiramente e aos outros. Era o Espírito Santo de Deus. Porque este homem estava abrindo o coração para Jesus Cristo, né? Ele estava abrindo o coração para Deus. Então ele dá uma resposta que choca o fariseu. Aí ele fala assim, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E esse homem, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer tal coisa. Por quê? É o que eu estou dizendo aqui. Milagres verdadeiros e milagres falsos. Irmãos, eu sei que há no mundo pessoas que estão brincando com Deus. Pessoas que induzem as pessoas psicologicamente, contratam pessoas para enganar, fazem milagres aí que são, você vê que na verdade não é milagre, né? Pega um cara que está na cadeira de roda, que às vezes tem uma doença que a pessoa até consegue andar, mas não anda porque está perdendo a função, aí ora lá e fala, levanta, e o cara anda mancando e fala, aí está andando em nome de Jesus, e a gente sabe que Jesus não faz esse milagre pela metade, né? Quando o milagre é verdadeiro de Jesus e eu creio nos milagres, se a pessoa levanta da cadeira, ela vai andar normal, ela vai andar, ela vai correr, não é esses milagrinhos que a gente está vendo aí não, né, pessoa, né? Esses dias eu estava mostrando para minha esposa, é uma vergonha, eu não vou ficar falando das denominações, mas sim das situações, né? Um cara, um líder religioso, disse, olha, não ouve, não, então põe a mão no ouvido dela, tá curada em nome de Jesus, né? Tá me ouvindo? Ela, oi, né? E o cara continuando a insistir ali, né? E muitas pessoas estão desistindo do evangelho por conta dessas práticas. E eu venho aqui como servo do Senhor dizer a você, não abandone Jesus por conta dos charlatões. Não abandone Jesus por conta de pessoas que estão usando o evangelho de maneira errada, né? Não faça isso. Busque um local. Se você não encontrar um local neste momento, é o que eu estou te
falando, leia você a Bíblia e vai orando, vai buscando, vai pedindo discernimento. Deus quer levantar você como servo dele. Deus quer levantar você também como orientador da palavra. Deus quer levantar você como evangelista. Deus quer levantar você como uma pessoa que adora ao Senhor, que dentro da sua empresa, dentro da sua casa, na sua família, leve o evangelho da verdade. Né? Não fique preso a sistemas do mundo, né? Lógico, como eu disse, os dois andam juntos, não tem como separar, né? Mas tem sim locais aí que se reúnem como igreja, que são bênção de Deus. Então não deixe que os charlatões, né? Que os fariseus dessa época aqui, que a Bíblia denomina como agora os falsos mestres, né? Engane a sua vida. Mas também não fique somente ouvindo o que esses caras falam. Busque contato você com Deus. Como que eu busco contato com Deus, Estênio? Lendo a Bíblia. Né? Quando alguém te orientar, você lê lá. Né? Tire um tempo, meu irmão e minha irmã, para orar, para buscar a palavra, para entender. Né? Porque se é do seu coração você querer realmente entender a palavra de Deus, Deus se manifestará para você também. Né? Ele se manifestará. Né? A maioria dos discípulos, a própria Bíblia diz que eles eram indoutos, ou seja, eles não tinham estudo, né? Tão como era, por exemplo, Paulo, né? Eles eram simples, mas o Espírito Santo capacitou eles. Então busque a Deus. Deus quer te dar salvação, quer te dar verdadeiramente uma vida com Ele, né? As pessoas hoje, elas criticam muito, né, principalmente os evangélicos, mas elas também não sabem separar o que é verdadeiramente um evangélico e o que não é, e põe todo mundo na mesma balança. E sabe por que põe? Porque muitas vezes você não deixa Deus entrar na sua vida verdadeiramente e você começar a buscar Deus. Né? Buscar ler, entendeu? Você tem acesso também à palavra. Então não fique também somente esperando o pastor ou o seu orientador. Ele orientou você, vê se que está certo mesmo, vê se na Bíblia tá falando aquilo. Busque por você que o Espírito Santo vai te guiar, né? Nenhum homem nesse mundo vai poder te enganar se você verdadeiramente quiser ler a palavra de Deus e conhecer a Deus, né? Ele pode te enganar por um tempo, mas depois, se você buscar a conhecer a Escritura, conhecer a mente de Deus, Deus se revelará para você, como tem se revelado a mim, como tem se revelado a muitas pessoas. O problema é que as pessoas estão muitas vezes, né, lesionadas, né, estão paralisadas porque querem tudo mastigado. E vida com Deus é cavar isso aqui, é ler o tempo todo, é estar orando, é estar buscando. Olha o tempo que eu estou aqui falando com vocês de um simples capítulo. Mas por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu fui meditar, meus irmãos. Porque eu fui ler, porque eu fui reler, porque eu fui pôr isso em prática na minha vida, ver o que está faltando, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que eu estou fazendo e o que eu posso melhorar. Né? Só que as pessoas não querem mais aproveitar o seu tempo na companhia de Jesus Cristo, do Senhor e Salvador. Porque aqui nesse momento que nós estamos fazendo essa live, você não está somente na minha companhia, você está na companhia do Espírito Santo. Né? Agora, se fosse uma live, né, da, sei lá, Marília Mendonça, de fulano cantando, de pinga rolando, ia estar mais de 300 pessoas aqui. Né? Assim como... respeito ele, mas você viu, entrou um aluno meu, vai tocar berimbau? Ah, não vai tocar? Então boa noite, estou indo embora. Né? Por quê? Porque as pessoas não querem mais contato com Deus. Mas eu estou aqui, ó, firme e forte, para entregar essa palavra para você, para que você venha se encher da presença de Deus e venha conhecer mais o Senhor e venha ser como este homem aqui, ó. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida, deixe Deus entrar no seu coração, faça como este homem. Este homem, ele recebeu o milagre de Jesus Cristo, mas ele quis mais. Ele entendeu o propósito de Deus porque ele tinha o coração aberto. As pessoas hoje estão com o coração fechado, né? Porque muitas vezes fica olhando, né, para a denominação A, para a igreja B, dizendo, eu não vou mais na igreja porque essa igreja aí as pessoas roubam. Eu não vou na igreja porque a igreja virou comércio. A igreja do Senhor, ela não virou comércio. A igreja do Senhor não é prostituta, ela não se vende. Ô glória! A igreja do Senhor, ela é viva, remida e ela é pertinente, irmãos. A porta do inferno não prevalecerão contra elas. Assim diz o Senhor através da sua palavra. Agora cabe eu e você a entender o que é esta igreja e começar a viver este evangelho de verdade, né? Se reunindo na sua casa, como eu disse, né? Louvando a Deus, buscando, ou mesmo só você aí, de repente, adorando ao Senhor, e aí este Espírito que está em você vai contagiar a sua casa, vai fazer com que as outras pessoas
né, com o tempo veja que também precisam de orar, precisam de louvar, precisam, né, de ter comunhão com Cristo. Então nós precisamos ser exatamente como este irmão, este cego que agora não somente enxerga com os olhos naturais, mas também enxerga com os olhos espirituais. Este homem ensinou os fariseus, que conheciam muito da letra, né, mas não entendiam, não conseguiam interpretar, né, verdadeiramente o que significava aquela letra, porque eu só consigo interpretar a palavra de Deus espiritualmente quando eu deixo de enxergar, né, de maneira humana e começo a buscar de maneira espiritual. E quem faz isso é Jesus, quando eu abro o meu coração para Ele. Então o homem respondeu isso, ó. Olha, extraordinário, vocês dizem que conhecem a lei, que vocês conhecem Deus, esse homem faz tudo isso e vocês dizem que não conhecem Ele, né? Então o que fizeram com ele? Quando ele deu essa resposta brilhante, disseram assim, diante disso eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? Expulsaram ele. E no meio disso que expulsaram ele, ele encontra novamente Jesus. E olha como o coração desse cara estava aberto para aceitar o evangelho. Jesus ouviu que haviam expulsado ele, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem é o Filho de Deus, o enviado, o Cristo, né? Quando a Bíblia diz Jesus Cristo, né? No original aí, né? Yeshua HaMashiach, né? Que seria o Messias, está dizendo, Jesus estava dizendo para ele assim, você crê que eu sou o Filho de Deus? Aquele que não nasceu por intermédio humano, por relação humana, né, entre um homem e uma mulher, mas nasci pela uma virgem, vim realmente nascido pelo Espírito Santo, sou o próprio Deus, eu sou o Filho de Deus representante para salvar o mundo do pecado. Você crê que eu sou você crê neste homem, né? E ele diz assim, meu Senhor, quem é esse homem? Me fale quem é para que eu venha adorá-lo. E aí Jesus diz, é eu que estou falando com você. Ele fala, eu creio. Olha que coisa fantástica, eu creio. E por que ele acreditou? Porque ele viu que o milagre que ele recebeu não era somente um milagre externo, mas era um milagre que estava transformando ele de dentro para fora. Esse é o verdadeiro milagre de Jesus. E eu creio pelo Espírito Santo que você que está me assistindo e também vai me assistir, você já viveu isso no seu coração. E se você não viveu, eu oro aqui em nome de Jesus que você viva isso. Porque quando Jesus fala diretamente com a gente sabe que é o Criador que está falando conosco. A gente sabe que é um Deus poderoso, que é uma força majestosa que quer transformar a nossa vida, que conhece o íntimo do íntimo, que conhece o nosso interior, que quer transformar a nossa vida, que quer nos levar para um patamar de libertação, de restauração, onde a nossa vida faz sentido, onde não tem mais vazio e tem somente o Espírito Santo nos preenchendo todos os dias. É isso que esse homem já estava vivendo. Ele diz, eu creio que o Senhor é o Filho do Homem, eu creio, Jesus, que o Senhor é o enviado do Senhor. Então agora este homem, além de ser discípulo, ele entende que Jesus não é profeta somente, mas que ele é o Filho de Deus. Muitas das pessoas hoje acreditam que Jesus é profeta somente. Muitos acreditam que Jesus é aquele que cura. Mas muitos não se entregam para Jesus crendo que Ele é o único, suficiente Senhor e Salvador. Que eu não preciso de mais nada a não ser Ele. Não tem intermédio nenhum mais a não ser Jesus. Por isso que muitas vezes o mundo está perdido, porque as pessoas creem em Jesus e mais aquilo, em Jesus e mais aquilo outro. E todo o evangelho que diz que é Jesus e mais alguma coisa, não é o evangelho de Cristo, porque é somente Jesus. Oh glória, aleluia, é somente Jesus, irmãos. Qual é o caminho para me chegar na verdade? É Jesus, porque Ele é a verdade. Qual é o caminho para chegar na palavra? Ele diz em João, eu sou a palavra, é Jesus. Qual é o caminho para me salvar e para me ter a vida eterna? É Jesus. Qual é o caminho para que eu venha orar
e os meus pecados sejam perdoados? É Jesus. Qual é o caminho de libertação para que eu possa falar diretamente com Deus? É Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro destino a não ser Jesus de Nazaré. E isso você, meu irmão e minha irmã, não vai achar indo somente na igreja, indo numa religião, indo não sei aonde. Você só vai achar se você primeiramente entregar seu coração a Jesus Cristo. Se você que está assistindo nessa madrugada, ou vai assistir de dia, não sei o horário que você vai assistir, se você verdadeiramente dobrar o seu joelho, ou nem precisa, né? Você no seu quarto ali, você estiver sentado em pé, você colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu renego todas as formas aí de filosofia humana, de todas as religiões, e eu quero somente te seguir. Jesus, eu largo todas as filosofias humanas, todo o entendimento humano, estudo humano, direção humana, e eu quero servir ao Senhor verdadeiramente. Jesus, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser um seu discípulo. Senhor, eu quero conhecer ao Senhor. Me faz, ó Pai, eu te conhecer. Eu digo a você que se você fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma, o Senhor vai ao encontro da sua vida. Ele vai se revelar a você e você vai ter uma experiência extraordinária com o Senhor. E daí para frente, não deixe essa experiência se apagar, porque essa experiência vai abrir os teus olhos espirituais, vai abrir os seus ouvidos e a sua mente espiritual, que é o que Jesus vai dizer nos próximos versículos que a gente vai ler. Olha o que ele vai dizer, né? Ele vai dizer assim: disse Jesus, eu vim ao mundo. Olha lá o que Jesus disse agora. Nós estamos acabando aqui já. Ele diz assim, ó: eu vim ao mundo, que foi o que eu li, né? Eu vim ao mundo, vim a este mundo para o julgamento. Só que ele vai dizer para quem que ele veio para julgar. Vim para esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha como que Jesus ele sempre faz isso na nossa vida, meus irmãos. Ele sempre vai usar uma situação, né, no nosso meio, para que a gente entenda verdadeiramente a palavra dele, né? Talvez você não entenda lendo a Bíblia, mas leia. Leia que alguma situação Jesus vai provocar na sua vida, e quando você passar, o Espírito vai falar: tá vendo? Foi por aquilo. Olha a palavra que eu falei, é nisso. E aí você vai entender. Jesus, ele não está brincando de esconde-esconde, ele quer se revelar a você, ele quer se revelar a mim. O que eu não entendo por maneiras humanas, pelo Espírito eu vou entender se eu realmente quiser buscar a Jesus e conhecê-lo. Então ele diz assim: eu vim para julgar esse mundo, eu vim para julgar. Julgar quem? Aqueles que acham que entendem, né? Que acham que entendem, que acham que sabem quem é Deus, mas não têm humildade suficiente para entender que estão longe de mim, e que mesmo que me entendem por um pouco, isso não quer dizer nada, porque eu quero revelar muito mais. Mas as pessoas fazem o quê? Endurecem o coração por um pouquinho de conhecimento que tem, muitas vezes, e isso vira religião. Isso vira cultura, isso vira tradição. Eram assim os fariseus, né? Quando Jesus diz ali, né? Aliás, quando os fariseus dizem assim: por que seus discípulos não lavam a mão como os antigos, né? Jesus fala assim: eles não lavaram a mão porque o que eles comem não é o que traz impureza neles espirituais. O que traz impureza espiritual é o que está no coração deles, e que sai pela boca, não é pelo que entra. Aí você vai me dizer assim: Estênio, mas a gente tem que lavar a mão, é higiene. Então, só que qual que era a ideia do fariseu? A ideia do fariseu, para que ele lembrasse que ele precisava ser puro, ele tinha a ideia de toda vez que ele ia pegar num alimento ou pegar em alguma coisa, ele tinha que lavar a mão para lembrar que ele tinha que ter na sua essência pureza. A ideia é boa, né? Só que se eu não abro o coração para Jesus e não entendo que o Espírito Santo quer transformar a minha vida e não tenho para com o outro misericórdia, né? Isso só vai virar tradição. Então não adianta eu lavar a mão lembrando que é pureza, e na hora que eu preciso ajudar um irmão, eu não tenho a pureza no meu coração. E essa pureza quem vai trazer é Jesus. É a prática da palavra, é se humilhando na presença do Senhor e orando: Senhor, me transforma, me revigora, me dá um espírito de mansidão, me dá tranquilidade, que eu seja misericordioso para com meus irmãos. Então criaram-se uma lei
que ela até na prática, né, até na sua teoria era bonitinha, mas na sua prática ela falhava. Né? E isso foi se criando o quê? Uma cultura, uma tradição. É o que as pessoas fazem hoje muitas vezes. Elas deixam que algo que é verdadeiro se transforme em cultura, se transforme em tradição. E aí o verdadeiro sentido se perde. Jesus já sabe, aliás, Deus já sabendo disso, traz Jesus. Porque Jesus ele consegue trazer o verdadeiro significado para o meu coração. Porque antes de Jesus, como é que eram as leis? Era tudo assim, tudo em simbolismo. E Deus já fez isso para quando chegasse o tempo do fim, que é o tempo agora, quando as pessoas falam assim, mas por que não tem o simbolismo? Ele fala, não tem o simbolismo porque o simbolismo não adiantou lá atrás. Porque o simbolismo perdeu o seu sentido. Porque o ser humano não quer se relacionar comigo. Ele só quer ficar na tradição. Ele só quer ficar na cultura. Ele só quer ficar dentro dos padrões que ele se acomoda. E perde o sentido. Então por isso que Jesus está dizendo aqui, eu vim para julgamento. Ou seja, para julgar aqueles que não têm seu coração humilde. Né? Para julgar aqueles que muitas vezes erram, mesmo conhecendo teoricamente a minha palavra, mas não conseguem se arrepender, porque querem o poder para si, porque querem instruir o povo para ganhar dinheiro, para ter lucro, né? Para ser chamado de pastor, para ser chamado disso, para ser chamado de apóstolo, para ter pessoas sob o domínio dele, porque entra o ego e a soberba. Esses que estão achando que está vendo muito, eu vim para julgá-los. Mas aqueles que são humildes no seu coração, que talvez seja você que está me assistindo ou vai me assistir, né? Que seja humilde no coração, que tenha o desejo profundo de verdadeiramente largar todas as religiões e querer conhecer a Cristo, querer conhecer verdadeiramente a Deus. Esses, se dedicarem no seu coração e orarem com fé, né, com o coração humilde, dizendo, Jesus, eu quero te conhecer, ele vai se revelar. Ele vai abrir, né, a sua visão espiritual. E isso é tão verdadeiro que o coração dos fariseus estava tão duro, né? E eles sabiam que eles estavam errados. Olha a resposta dos fariseus. Né? Alguns fariseus, e isso é interessante, alguns, não foram todos, né? Alguns provavelmente se calaram, né? Deviam estar ali recebendo a palavra e pensando, poxa, é verdade, hein? Esse cara está falando a verdade. E outros também provavelmente falaram, ixi, eu não vou falar nada porque eu estou errado. Alguns fariseus estavam com ele e ouviram nos dizer isso e perguntaram, acaso também nos fala que nós somos cegos? Ó, a carapuça serviu. E Jesus então responde, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que ele está dizendo? Se vocês estão reconhecendo que vocês mesmos estão dizendo que vocês são cegos, que vocês não conseguem enxergar a verdade, ou até que enxerga a verdade, mas tem o coração duro para não se arrepender, vocês ainda permanecem em culpa, e se não se arrependerem, irão para o inferno. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu para nós neste momento. Eu espero que você receba essa palavra, você que está me assistindo, que ficou comigo até esse momento, receba essa palavra, que Jesus transforme a sua vida, que você busque cada dia mais o Senhor e que você entenda que Ele é luz, que Ele quer cada dia mais tirar de mim e de você a cegueira espiritual. Abra o seu coração para Cristo, busque Ele verdadeiramente, né? Não fique preso, né, a religiões, a tradições, não busque ter um relacionamento com Deus baseado em um sistema, né? Se doe a Deus. Se Deus tiver botar no seu coração que você tem que ler a Bíblia 4, 5 vezes ao dia, leia. Se Deus colocar no seu coração que você tem que orar a Ele dentro do busão, na sua casa, no banheiro, que você tem que orar pela sua esposa, orar pelo seu filho, orar pela sua neta, deixa Jesus transformar a sua vida. Deus quer fazer de você instrumento dele, nas mãos dele. Faça o que ele está colocando no seu coração. Não ligue para as pessoas, porque o mundo ele vai realmente odiar aqueles que servem a Cristo. Segue ao Senhor, meu irmão e minha irmã, e que você tome posse, porque Jesus quer abrir os seus olhos, quer abrir os seus ouvidos para que você ande em espírito e verdade e seja curado de todas as coisas que tem te feito, tenha te
esteja te fazendo cego espiritualmente. Jesus quer dar para nós essa noite uma cura espiritual, onde os nossos olhos, a nossa mente venha ter uma visão ampla do que Jesus quer transformar na minha vida e a sua casa. E esse abrir de olhos espirituais e de ouvido, essa cura espiritual, que é muito maior do que uma cura externa, né? Ela vai ter um particular com cada um de nós. Ele vai mexer na área que você precisa, na área que eu preciso, na área que o outro precisa. Então por isso é necessário, eu e você, temos uma busca particular ao Senhor. Busque Ele, busque ao Senhor e Ele se revelará a ti e o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. E entenda, o que nós estamos passando muitas vezes não é somente pelos nossos erros, mas é porque a obra do Senhor, ela vai ser continuamente, todos os dias, se a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, será a obra do Senhor manifestada em nossas vidas, para que pessoas sejam alcançadas e para que nós venhamos ser cada dia mais libertos, sarados e limpos pelo poder da palavra do Senhor, que é luz para, como diz o salmista, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima.